A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de comunhão, onde buscamos ao nosso Pai, buscamos ao nosso Deus, crendo que Ele sempre fará algo glorioso, algo poderoso, para que as nossas vidas sejam tocadas, sejam impactadas pelo poder dEle, por aquilo que Ele realmente deseja compartilhar com cada um de nós. Então, quero que você, neste momento, já esteja aí se colocando a estar compartilhando, buscando estar muito mais agora em atividade com o nosso Deus, né? Cumprimento o nosso irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida do irmão. Deixa eu só compartilhar aqui, fazer com que mais pessoas estejam conosco, né, tomando posse desta palavra e tomando posse não somente da palavra, mas vivendo ela, né, vivendo esta palavra de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa. Pastor Ailton Reis, a paz do Senhor Jesus. Mary Gomides, a paz. Evangelista Ailda, a paz. Elisângela Aquino também, a paz. Vicentina, a paz do Senhor Jesus. Erivelto, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um de uma forma poderosa e grandiosa. Eu vi aqui também Fernanda, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fazendo com que a palavra dEle, né, o poder dEle esteja se aperfeiçoando em cada um de nós de uma forma gloriosa, de uma maneira estrondosa. Amém? Vocês estejam compartilhando aí, eu vou compartilhar aqui também, mas eu já vou pedindo que você abra comigo lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. É onde nós vamos aprender hoje acerca da palavra, acerca do que o Senhor deseja falar em nossos corações. Nós estamos caminhando, hoje é o dia 5 de 12, né? Ou seja, 5 de dezembro. Quem diga, hein? Quem diria que nós já estaríamos já praticamente finalizando o ano? O ano passou, como costuma a gente falar, né? Voou, passou rápido demais. E é de suma importância, tanto para mim como para você e para todos nós, termos um entendimento muito importante. O profeta Elias, ele sempre ensinou muito acerca de fé. É um homem que tem um ministério, vamos dizer assim, de fé muito vivo. E Elias, ele nos ensina algo aqui muito importante, já no capítulo de número 17, do primeiro livro de Reis, que é algo que nós, enquanto servos do Senhor, precisamos realmente estar vivenciando para que a nossa vida, para que a nossa caminhada, para que o ano de 2023 seja um ano verdadeiramente repleto de todas as bênçãos do Senhor, repleto de tudo aquilo que Deus, Ele deseja e quer que nós venhamos vivenciar, né? Celina Batista, paz, minha amada, seja muito bem-vinda, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida da senhora, que Deus esteja trazendo para cada um de nós aí esse entendimento acerca da palavra dele, para que possamos viver o melhor de Deus, para que possamos viver o melhor do Senhor. Amém? Creia, tome posse, confie, pois poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Pai. Juliano Dias, a paz. Meu irmão Reginaldo, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 em diante, é onde nós vamos aprender acerca da palavra no dia de hoje, onde nós vamos crer que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é poderoso para nos trazer essa direção, nos mostrar este caminho muito excelente, a qual necessitamos para que possamos trilhar, né? José Cândido, a paz, seja muito bem-vindo, que nós venhamos trilhar esse caminho, né, de 2023 no sucesso, de acordo com a vontade de Deus. Como eu sempre digo, é boa, é agradável, ela é perfeita. Diz assim, versículo 1 do capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Já nesse primeiro versículo, Elias,
ele mostra para nós uma postura muito, mas muito interessante. Ele já nos mostra aqui a sua característica mais marcante, que é a questão da sua fé, que é a questão da sua integridade para com Deus e também da determinação de Elias. Elias não era um homem de brincadeira. Elias era um homem centrado, equilibrado. Elias, ele tinha a sua chamada, o seu ministério, como algo realmente confirmado por Deus. Elias, ele não duvida. Em momento algum eu vejo Elias aqui duvidando daquilo que é realmente o seu chamado. Ah, pastor, mas Elias, ele vai passar um momento que ele vai desejar a morte. Ele não duvida do seu chamado. Ele fica sobrecarregado, ele se encontra numa pressão tão grande que ele pede a morte. Mas ele não duvidou que ele era profeta. Ele não duvidou que ele fosse um homem de Deus. Ele, na verdade, ele estava até dizendo que ele era um que havia ficado. Ele se sente pressionado, sobrecarregado. Mas ele não diz que ele não tem capacidade, que ele é um homem que não foi chamado. E Elias aqui no versículo 1, ele diz o ponto fundamental para que possamos ter sucesso, para que possamos ser pessoas verdadeiramente guiadas e conduzidas por Deus. Elias fala que ele estava diante da face do Senhor. Quando Elias fala perante cuja face estou, Elias está falando que ele andava na direção de Deus. Elias estava falando que ele era um profeta direcionado pelo Senhor. Elias não tomava decisões da sua forma, a sua maneira, do jeito que ele achava melhor, arriviria. Elias, ele era submisso a Deus. Ele andava diante da face, da presença. Ele tinha intimidade. Ele tinha comunhão. Se nós queremos ter sucesso, se nós desejamos alcançar todos os nossos propósitos, o primeiro grande passo que devemos dar, segundo Elias está nos ensinando aqui, é andarmos diante da face de Deus. Eu não posso vacilar, não é opcional. Se eu quero ter sucesso, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em tudo quanto eu fizer, é necessário que eu esteja andando diante de Deus. Meu irmão diz assim: relacionamento, envolvimento. Não basta ser participante, eu tenho que ser parte integral deste processo, desta aliança. Então Elias, ele tinha com Deus este relacionamento, ele tinha com Deus essa conduta, ele tinha com Deus essa postura, e Elias, ele caminhava diante também de uma outra grande qualidade, uma qualificação muito grande. Ele diz que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele cria na autoridade que ele possuía. Muitas pessoas, infelizmente, acabam não tendo essa mesma percepção de sua própria autoridade. Será que nós, enquanto servos de Deus, enquanto filhos do Senhor, acreditamos na capacidade, na autoridade que temos? É essa que é a questão. Elias, ele não brinca. Ele sabe que a palavra dele tem poder. Ele sabe que a sua boca, quando é aberta, é para poder liberar uma palavra com força, com autoridade. E, infelizmente, muitos cristãos estão perdendo essa essência da autoridade. Sequer são reconhecidos no âmbito espiritual. Sequer são pessoas que têm autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, elas não buscam ter esse relacionamento. Elias, quando ele fala não vai haver chuva, não tem chuva. Quando Elias pede a Deus que mande sinal, vem sinal. E nós? Como que nós estamos nos colocando a andar diante do Senhor? Como que está sendo a nossa fala? Jesus, ele até advertiu. Na verdade, Jesus até falou acerca disso. Ele falou que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não.
Ele disse que aquilo que não procede do sim ou do não, vai além disso, fica no intermediário, o duvidoso. Isso é de procedência maligna. As pessoas não entendem isso. Se eu não me separar, se eu não me reservar a serviço da obra, a serviço do reino, não há autoridade. Ninguém exerce autoridade se não lhe for concedida. E não tem como conceder autoridade se não tiver, vamos dizer assim, responsabilidade, se não tiver reconhecimento e confiança. Deus não dará autoridade para alguém que ele não confia. Deus não dará autoridade para alguém que não tem relacionamento com ele. De maneira alguma Deus vai permitir alguém usar o reino dos céus como aval, avalista, se a pessoa não é reconhecida como tal. Então Elias é um homem que é reconhecido pelos céus. Os céus reconhecem Elias e o seu ministério. Os céus reconhecem este homem e a autoridade que ele possui. Aí cabe a pergunta: somos reconhecidos do céu? Lembra quando Jesus desce as águas do batismo? E o céu fala assim: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, o céu tem que nos reconhecer. Temos que ser reconhecidos pelo céu. Lembra daquela ocasião, quando os seguidores de Paulo, eles começam a discutir, e o demônio fala assim: a Paulo eu conheço, mas a vocês não sei quem são. Autoridade, meu querido, tem que ser reconhecido no âmbito espiritual. Se a minha fala, se a minha pessoa, se o meu ministério não é reconhecido por Deus, não há possibilidade. Maria José, a paz. Luciana Gouveia, a paz. Deus está ensinando para nós que eu preciso exercer esse grande tempo de autoridade. Eu não posso ser o mesmo em 2023. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Eu preciso colocar, na verdade, em prática, em ação, a autoridade que Deus me deu. Sabe por que muitos lares estão sendo defragados, ou seja, corrompidos e destruídos? Porque a autoridade que tinha que ser exercida, os papéis de autoridade dentro de alguns lares estão invertidos. Perdeu-se o pulso, perdeu-se, vamos dizer assim, o controle da rédea. As pessoas estão enfraquecendo em suas autoridades. As pessoas estão, muitas das vezes, deixando a autoridade ser contestada. E a autoridade não se contesta. A autoridade se respeita. A autoridade, ela tem que ser reconhecida. Esse é o grande ponto. Elias era um homem de autoridade. Elias é um homem que possui reconhecimento no reino. Assim temos que entrar em 2023, sabendo que Deus nos chamou a sermos reconhecidos. Agora outro ponto, veja bem, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que Deus está fazendo agora? Elias é um homem de autoridade. Elias é um homem que tem uma palavra forte. É um homem que anda diante da face de Deus. E o que Deus está ensinando já no versículo 2? Independente de Elias ser um homem que anda na presença do Senhor, independente de Elias ser um homem de autoridade, ele tem que ser obediente. Ele não pode questionar a direção de Deus. Do mesmo modo que uma autoridade não aceita ser questionada, ela também não pode questionar a autoridade que está acima dela. E muitos de nós não aceitamos sermos questionados, mas questionamos as ordens de Deus. Questionamos o processo do Senhor. Meu querido, isso é muito sério. Nós, enquanto autoridade, precisamos reconhecer o processo de Deus em nossas vidas.
Eu não posso questionar a Deus. Elias, ele poderia estar questionando: Senhor, mas eu vou para o ribeiro de Querite. Eu conheço aquele lugar. Eu sei como que é escasso aquele lugar, como que é terrível aquele lugar. Deus não escolheu, vamos dizer, um paraíso para Elias, e não. Deus não escolheu um lugar onde tinha tudo de bom e do melhor para Elias, não. Deus escolheu justamente o lugar onde Elias seria provado, onde a sua fé seria testada. Elias, ele não questiona Deus de ir para o ribeiro. Elias não questiona Deus porque ele está indo passar por aquele momento agora, vamos dizer, depois de ser usado por Deus, depois de ser um homem que a boca dele profere uma sentença sobre todo o reino, sobre Acabe. Ele não vai questionar a Deus de estar indo para o ribeiro de Querite. Tem pessoas que não aceitam o tratamento de Deus. Tem pessoas que não aceitam o processo de Deus. Tem pessoas que, quando Deus dá uma ordem que não está de acordo com o querer dele, o querer dela, a pessoa fica chateada. Dentro da questão ministerial, quando Deus te direciona para um certo lugar, você questiona: não quero aquele lugar, não gosto daquele lugar, não é para ali que eu queria ir. Eu queria ir para tal lugar, mas Deus, Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Deus sabe o lugar que você precisa passar por Ele. E Elias precisava viver a experiência do ribeiro. Ele precisava ir para Querite. Querite significa para nós aqui no âmbito dessa palavra, na essência, a dependência de Deus, reconhecimento que Deus, Ele nunca vai nos deixar faltar nada. Elias precisava, como muitos de nós precisamos, reconhecer Deus como aquele que supre todas as nossas necessidades. Só reconhecemos muitas das vezes Deus na abastança, quando tudo nos sobeja, quando tudo vai bem, quando tudo está bom. Só que Elias, ele permanece fiel ao Senhor, mesmo indo para o estreito, indo para Querite, o lugar aonde ninguém queria ir. Não era lugar para profeta, não, porque o profeta não trabalha para Deus, então tinha que estar vivendo o melhor, devia estar experimentando o melhor de Deus, mas só que Deus trabalha na contramão. Deus trabalha diferente, e Deus manda ele para Querite, e ele diz: vai para lá, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a corvos que ali te sustente. Gente, você está de brincadeira comigo? Peraí, Senhor, você vai mandar corvos levar comida para mim? Eu vou ter que beber da água do ribeiro? Não tinha um tratamento melhor, não? Não tinha uma água gasosa, não tinha uma água mineral, não tinha um banquete, um manjar, não tinha nada melhor para preparado, não. As iguarias. Deus, ele mandou o profeta para uma posição aonde muitos não aceitam. Muitos não se colocam a aceitar a dependência total de Deus. Elias vai e não questiona. Ele vai beber do ribeiro. Sabe o que significa beber do ribeiro? É ter que se ajoelhar para beber da água. Deus está dizendo beber do ribeiro, e o ribeiro representa o Espírito Santo, é se prostrar para receber a direção de Deus, buscar o novo do Senhor. Beber do ribeiro de Querite significava estar prostrado para saciar aquilo que mais é necessário para o teu corpo. Elias, ele tinha que esperar os corvos trazer o alimento. Isso nos ensina e nos mostra que nós precisamos, muitas das vezes, saber esperar com paciência o tempo de Deus, o momento do Senhor. E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Muitos de nós queremos tudo para ontem. Só que Elias vai aprender a esperar e a confiar que Deus não tarda. Era ter total confiança, sabendo que Deus não iria esquecer dele. Quantas vezes você já disse para Deus que, aos teus olhos, parece que Deus se esqueceu de você? Entende isso?
Elias tinha que confiar no Senhor. Ele não vai esquecer de mim. Ele vai mandar. Ele vai enviar a comida de hoje. Ele vai mandar a provisão de hoje. Ele vai mandar o sustento de hoje. Nós temos que esperar no Senhor. Deus nunca se esquece daquele que Ele envia. Deus nunca se esquece daquele que Ele realmente chama e ordena. Se Deus te chamou, Ele tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a sua vida. Entende isso? Nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua a leitura de Elias, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. Tá bom? Vamos orar? Eu quero que você curve a tua cabeça. Eu quero que você feche os teus olhos. Que é o momento de falarmos com Deus. É o momento de aprendermos a buscar mais ainda o Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus todo-poderoso e grandioso, grande El Shaddai, Deus que conhece o mais profundo e o íntimo do nosso coração. Ao Senhor, meu Pai, nos curvamos agora, nos rendemos em corpo, alma e espírito, porque reconhecemos a Tua soberania. Sabemos que não há outro como o Senhor, que a nossa alma se deleita e com grande prazer se inclina diante da Tua vontade. Ah, meu Pai amado, Deus todo maravilhoso, nós queremos Te pedir neste momento uma única coisa: seja aquele que governe toda a nossa existência, seja aquele que vai à nossa frente, aquele que trabalha em favor de todos os que em Ti confiam. Ah, meu Deus, faça hoje a mesma obra que o Senhor operou na vida de Elias. Nos chama, nos comissiona, meu Pai, a uma obra ainda maior, a uma excelência ainda muito melhor. Mostra-nos, ó Deus, qual é a direção que queres que nós venhamos agora a prosseguir nela, e que nós possamos ser como Elias, que venhamos andar diante da Tua face, que venhamos andar, meu Pai, segundo a Tua vontade, que nunca venhamos olhar nem para a direita e muito menos para a esquerda, mas que os nossos olhos fitos estejam na direção a qual o Senhor nos dá, a direção, meu Pai, que nos leva para o alvo da soberana vocação, daquele momento glorioso de estarmos na Tua presença. Santo Deus, nós queremos sim, queremos ser conduzidos pelo Teu propósito, não importa qual seja o processo, não importa qual seja o ambiente, não importa qual seja as armas utilizadas, mas nós vamos confiar que o Senhor sempre prepara algo mais excelente. Sabemos que o Senhor nunca chamou pessoas fracas, o Senhor chamou pessoas fortes que, porém, ainda não reconheciam a sua real força. Por mais que a palavra diga que nós somos fracos porque somos matéria, somos carne, mas somos fortes porque detentemos dentro de nós o Teu Espírito. E aquele que tem o Espírito de Deus nunca será fraco, pois a Tua palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e a nossa força é Cristo. E é no Senhor que confiamos e depositamos todo o nosso grande ser. Meu Deus, Querite significava o tempo de reverenciar ao Senhor. Querite significava para Elias o tempo da espera, o momento de confiar em Deus. Ah, meu Deus, que 2023 seja o ano de Querite para nós, o ano da preparação, o ano, meu Pai, de sermos forjados segundo a Tua vontade, de vivermos experiências, de termos grandes transformações segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Que 2023, ó Deus, seja verdadeiramente para cada um dos Teus filhos o ano da renúncia,
mas também o ano da conquista, o ano da humilhação, mas também da exaltação, o ano da espera, mas também da resposta. Meu Deus, eu creio que como Elias começou bem e vai terminar ainda muito melhor do que havia iniciado, assim seremos nós também, ó Pai, porque o Senhor não se atenta para o princípio, mas para o fim de todas as coisas. Elias começa diante do Senhor e acaba sendo levado para Ti, ó Pai, para junto do Senhor. Meu Deus, não queremos iniciar na Tua presença e terminarmos os nossos dias longe da Tua presença. Nós queremos caminhar, meu Pai. Nós queremos andar diante da Tua face. Nós queremos viver experiências, experimentar de coisas que o mundo não é capaz de viver, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é digno. Então nos ensina, ó Deus, de uma forma gloriosa. Dai-nos, ó Pai, uma resistência tal, para que possamos viver o sobrenatural, para que os nossos olhos venham ser abertos, para que os nossos lábios sejam como lábios santos, como os lábios de Isaías, tocado pela Tua mão e purificados, ó Deus, para toda a Tua boa obra. Nos ensina, Deus, nos ensina a ter um coração puro, um coração, meu Pai, voltado e experimentado diante do Senhor. Meu Deus, abençoa cada servo e serva, a cada filho e filha. Queremos Te agradecer por esta segunda-feira e já lhe apresentar mais uma terça, mais um novo ciclo, mais 24 horas de total esperança e confiança no Senhor, ó Pai. E que assim, meu Deus, seja feito, que cumpra a Tua vontade, não a nossa, que venha o Teu reino sobre esta terra, e que seja feito como é feito nos céus, para que todos os moradores deste planeta entendam que Tu és o Senhor e que não há outro Deus como Tu. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Esta é a palavra de hoje. Seguimos amanhã fazendo ainda mais um grande estudo sobre o livro aqui de 1 Reis, capítulo 17. Eu sei que Deus falou conosco, eu sinto isso, e será muito bom aprendermos com Elias, aquele que tinha um grande potencial e que Deus não iria desprezar, como você, meu amado, como você, minha querida. Deus continua acreditando em você, Deus continua confiando em ti, e Ele conta com você para uma grande missão, para um grande propósito. Não importa qual seja o processo que Deus está usando, não importa como que Deus esteja trabalhando, o importante é que Ele não se esqueceu de ti, Ele não se esqueceu de você. Amém? Eu deixo aqui o meu abraço, um grande beijo do pastor Reinaldo no coração de cada um de vocês, e que Deus continue nos abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe a todos e viva o Senhor Jesus.